Como já conhecemos mais sobre as camadas, agora ele irá ensinar um pouco sobre como configurar os textos de nosso site. Os nossos textos são da linguagem HTML, mas a sua configuração, por exemplo, como estilo, fonte, cor, é através da linguagem CSS. Para que serve a linguagem CSS? Ela formata e define o layout de documentos HTML. Podemos utilizar a linguagem CSS para controlar a formatação, fontes, cores, margens, linhas, alturas, larguras, imagens de fundo, posicionamento e muito mais. Pode-se utilizar a linguagem HTML para formatar alguns objetos na página, mas o CSS é mais preciso e possibilita uma variedade maior de opções de formatação. Aqui, como vocês podem ver, esse texto tem uma determinada fonte. Essa fonte foi colocada através de um estilo CSS criado através do menu Format. Clicamos no menu Format. Com o menu Format selecionado, colocamos o mouse em cima de CSS Styles e esperamos as opções se abrirem. Como vocês podem ver, o único estilo criado chama-se Texto 1. Caso queira-se criar outro estilo, basta selecionar a opção New e seguir as recomendações, o que não será necessário mostrar. Quando um estilo é criado, CSS, ele vai, obviamente, para um documento CSS. O documento CSS para a página index, eu nomeei como estilo index.css. E dentro desse documento está todas as formatações do meu site. Vocês podem reparar que aquele estilo se chamava texto 1, como está aqui no documento CSS. As configurações são: a família fonte é Tarroja Geneve Sans Serif, o tamanho da fonte é 12, o estilo da fonte é normal e a cor é branca. Outras configurações do nosso documento estão aqui. Como vocês podem ver, esse jogo da velha e na frente o nome representam as divs. Para quem não sabe, as divs são as famosas camadas. Essa parte com o azinho significa o link. Aqui é para como você, por exemplo, passar o mouse sobre um link, clicar no link para que mude de cor. Voltando para o nosso documento HTML. Bom, no nosso documento HTML podemos visualizar uma coisa essencial que não pode faltar, que é o link rel. O que é o link rel? É ele que faz o ligamento entre o documento HTML e o CSS. Sem esse ligamento, o nosso documento só seria feito pela linguagem HTML, porque ela não estaria interligada à linguagem CSS. Então, uma coisa que não podemos esquecer de colocar. Outros códigos importantes são, por exemplo, a criação de uma tabela. Para se criar uma tabela, basta usar o segmento table, o width, que é o tamanho, e border, a borda. O tr e o td, que são para criar, como eu vou dizer, o nome das linhas e da coluna. Como a gente pode ver aqui, o td, temos home, pacote, hotéis e fale conosco. Se selecionarmos alguma coisa no código fonte e irmos para o modo design de visualização, o que está selecionado no código fonte será mostrado selecionado no código design. Como vocês podem ver, home, pacotes, hotéis e fale conosco está um pouco destacada na cor amarela, que quer dizer que eles estão selecionados. Outra ferramenta muito importante do Dreamweaver é a visualização na internet. É que é tipo uma previsão de como a página irá ficar na internet. Para usarmos essa ferramenta, basta apertar no teclado a tecla F12.
e esperar a página abrir. Você salva mudanças no index para que ele possa abrir a página na internet. Aqui, como vocês podem ver, é o nosso site, ou melhor, a previsão do nosso site na internet. Aqui você pode clicar nos nossos links, pacotes, e abre a aba pacotes, que foi até mostrado como que se cria uma tabela. Voltar, hotéis. Uma coisa muito curiosa nessa parte aqui do hotéis é que nós podemos inserir elementos do Adobe Flash no Dreamweaver. O Adobe Flash ele é um programa muito utilizado para criar animações interativas que podem ser utilizadas em uma página da internet para melhorar o layout e ainda veicular propagandas. Agora, clicamos em voltar para visualizar a nossa última página, a de contato. A página contato é onde colocamos alguns formulários que ainda serão explicados nesta aula. Agora irei explicar como colocar um link em uma imagem, como foi mostrado com a imagem voltar, e como inserir elementos do Adobe Flash no Dreamweaver CS5. Podemos fechar, e para que possa haver a configuração dessas páginas, teremos que abrir as páginas que foram interligadas, que são pacotes, hotéis e Fale Conosco. A página de pacotes não será necessário abri-la, porque é um conceito de tabelas que já foi explicado. Clicamos em File e em Open. E esperamos a janela abrir. Com a janela aberta, selecionamos as abas que queremos abrir, que são hotéis e contatos. Mas teremos que abrir as duas, pois queremos configurá-las. Clicamos em abrir e esperamos as páginas carregarem. Com as páginas hotéis e contatos abertas, poderei ensinar como inserir formulários e elementos da Adobe Flash. Para inserir elementos da Adobe Flash, apenas clicamos em Insert, depois em Mídia, esperamos as suas opções carregarem e clicamos em SWF, que é a extensão do Adobe Flash. Depois que essa aba se abrir, basta selecionar um documento do tipo SWF desejado e esperar abrir. Agora, irei mostrar como inserir um formulário. Fechamos a página do hotéis e clicamos em contato. Com a página hotéis fechados, agora iremos ver como se insere formulários na página contato. Para inserir formulário, apenas clicamos em Insert, Form e esperamos suas opções carregar. Temos o tipo formulário, o tipo Test Field, que é o campo onde podemos, por exemplo, digitar nome. Além do Test Field, tem outros também, como Checkbox, que é marcar alguma caixa, por exemplo. O Button, que é um botão, entre outros. Então, para se criar um desses, basta clicar, será inserido dentro da camada e você coloca as informações necessárias. Agora, irei para o código-fonte para lhe mostrar como fiz isso. Como vocês podem ver, a caixa nome foi do tipo Test Field, a caixa meia também foi do tipo Test Field. Determinei através do size o tamanho, através do rádio, que também é outro tipo. Coloquei caixas que podem ser marcadas como
a de sexo masculino e feminino, entre outras coisas. Agora, irei fechar a página contato e voltar para o nosso index.html. Obrigado e espero que todos tenham aprendido.